Olá a todos, sejam bem-vindos a mais essa aula. E o VBA é uma linguagem de programação orientada a objetos. Neste vídeo, nós iremos entender então o que é um objeto e como nós podemos manipulá-lo utilizando métodos e propriedades. Bom, tendo então o Excel aberto, nós iremos entrar no editor do VBA. Podemos vir então até Visual Basic ou utilizar o atalho Alt mais F11. Bom, e toda programação que nós iremos escrever em VBA é estruturada em blocos. Então nós temos o bloco principal, que são as subs ou as functions. Nós temos os blocos que irão executar as atividades dentro do bloco principal. Bom, vamos então começar a criar uma rotina do zero. E a primeira coisa que temos que fazer é inserir o módulo. Vamos então até a opção Inserir, inserir o módulo. É dentro desse espaço que nós iremos escrever toda a nossa codificação. Vamos então iniciar com o bloco principal. Iremos escrever sub. Em seguida, nós iremos dar um nome para esse bloco. Eu irei colocar aqui teste 1. Ao pressionar Enter, a estrutura do bloco já é montada automaticamente. Então, a estrutura começa em sub e finaliza em end sub. Essa é a estrutura principal e toda a rotina que iremos montar estará entre esses dois itens, o sub e o end sub. Bom, pessoal, e o que é então um objeto? A definição de um objeto é todo elemento que pode ser manipulado de forma a executar uma função ou alterar o seu estado. Então nós temos diversos elementos no Excel que são considerados objetos. E nós podemos também criar novos objetos. Por exemplo, o próprio módulo 1 que nós criamos agora é um objeto que pode ser manipulado. Um exemplo disso é que nós podemos alterar o seu nome vindo até propriedades. Selecionando então o módulo 1, vindo em propriedades, temos a propriedade name. Vamos agora estar renomeando para aula 1. Bom, pessoal, vamos então começar a entender como nós podemos manipular os objetos. Então, dentro da estrutura que nós criamos do sub, irei dar aqui um espaço. Vamos aqui utilizar o objeto range. O range, dentro da programação VBA, é o objeto que nós usamos para referenciar células da nossa planilha. Então eu escrevo o código range, em seguida eu abro parênteses e coloco o endereço da célula que eu desejo manipular. Vamos então voltar à planilha. Eu vou pegar aqui como exemplo a célula B2. Ou seja, coluna B, linha 2. Vamos então, entre aspas, passar o endereço da célula, range B2. Em seguida, fechar parênteses. E agora vamos inserir um ponto. Perceba que já abre uma janela de opções contendo diversos métodos e propriedades desse objeto. Vamos então escolher uma propriedade que nós iremos alterar, que é a propriedade value. Value diz respeito ao valor que está nessa célula. Em seguida, nós iremos utilizar o sinal de atribuição, porque nós iremos atribuir um valor para essa propriedade.
vamos colocar sinal de igual, que é o sinal de atribuição. Só para exemplificar, eu vou colocar aqui um número, que é o número 10. Então eu estou dizendo aqui para o VBA que eu quero alterar a propriedade value, que é o valor desse objeto, que é o objeto range, ou seja, a célula B2. Vamos clicar em executar, no botão de play, e vindo até a planilha, podemos notar que o valor dessa célula foi alterado para 10. Perceba então que nós manipulamos esse objeto. Vamos voltar ao VBA. E agora nós vamos executar essa mesma tarefa, porém iremos selecionar um conjunto de células. Vamos selecionar da coluna B até a coluna D na linha 3. Vamos então escrever range, entre aspas, coluna B, linha 2, 2 pontos. Esse é o ponto inicial, coluna B, linha 2. E o ponto final é coluna D, linha 3. Então, 2 pontos, D3. Vamos fechar aspas e fechar parênteses. Propriedade será a propriedade value. E o valor será 10. Clicando em executar, vemos que agora todo esse conjunto de células recebeu o valor 10. Muito bem, vamos voltar ao VBA. Pessoal, algo muito importante que nós podemos utilizar dentro do editor do VBA são os comentários. Os comentários são textos isolados que nós podemos colocar dentro do código que não são executados junto com o código. Eles estão ali apenas para fazer anotações. Em VBA, nós inserimos um comentário utilizando aspas simples. E o que for escrito após a aspa simples será considerado um comentário. Vamos escrever alterando o valor das células. Percebe que a cor do comentário é a cor verde, que irá diferenciar dos demais códigos dentro do nosso bloco. Bom, então existe uma série de propriedades que nós podemos estar alterando para cada objeto. Eu irei utilizar aqui mais um exemplo utilizando o range ainda, só que agora eu irei alterar a cor de fundo da célula. Então vou inserir no comentário, alterando a cor de fundo da célula. Para ganhar tempo, eu vou pegar esse mesmo código que nós já criamos acima e vou substituir a propriedade value pela propriedade interior ponto color. E aqui, pessoal, nós estamos interligando mais de uma propriedade. Então, referente ao objeto range, nós temos a propriedade interior, que faz referência ao interior da célula, e dentro da propriedade interior, nós temos a propriedade color, que faz referência à cor. Agora, iremos utilizar o sinal de atribuição, e uma das formas de descrever uma cor em VBA é utilizando as opções que já vêm por padrão. Podemos colocar então VB, em seguida o nome da cor. Vou colocar a cor red, que é o vermelho.
Bom, feito isso, vamos executar. Eu vou estar aqui comentando os códigos que nós criamos aqui acima, para eles não serem executados novamente. Então, quando eu clicar em executar, a linha que será executada será a que contém a instrução para alterar a cor de fundo das células. Clicando então em executar, voltamos à planilha e vemos que agora nós mudamos essa característica, essa propriedade das células.